Oi, queridos! Tá boa? Olha, gente, vou falar pra vocês. O fato de eu ter que colocar a cara aqui, eu ou qualquer pessoa com a cabeça mais expandida, né, mais fora da Matrix, ter que colocar a cara, ou aqui, ou no YouTube, ou o que quer que seja, pra falar de homossexualidade, de transexualidade, não sei, de sexualidade alheia, já denota o nível evolutivo pífio da humanidade daqui. Porque isso, assim, é de uma bestialidade, de um atraso brutal. Assim, isso, enfim, a gente tem muitas óticas para abordar, mas eu acredito que um olhar bacana para a gente entender esse assunto é o seguinte. Nós falaremos sobre o prisma da espiritualidade, o prisma das reencarnações, porque na verdade é a única maneira de se entender isso, tá? Todas as outras maneiras que a gente poderia utilizar para entender isso, elas deixam lacunas científicas mesmo, de um teor científico da coisa. Então nós vamos recorrer ao entendimento científico cósmico, espiritual, de como as coisas funcionam no universo e todos os processos evolutivos, por aí vai, pra gente entender algo que é simples, que é objetivo, que não tem dificuldade alguma, mas a gente vai dar uma largada nesse entendimento. Veja, às vezes eu falo umas palavras talvez meio bombásticas para alguns, mas eu não tô brava, não tô irritada nem nada disso. Eu acho que é mais o meu jeitinho de ser, e eu acredito que faz parte do processo evolutivo a ruptura com crenças limitantes, tá? Com noções pétreas de viver e bem-estar. E mesmo esse entendimento sobre a sexualidade e suas múltiplas experimentações e variações, elas estão fortemente arraigadas, né? Os padrões que a gente estipulou e os preconceitos que a gente tem em relação a tudo isso, que sim denota uma grande inferioridade evolutiva do povo da Terra, mas isso faz parte do processo evolutivo. Acho que não é algo para, ai, que vergonha, assim, é algo para ter vergonha, né? É algo para se envergonhar, sem sombra de dúvida. Especialmente se quem assiste é daqueles adeptos daquele vídeo bizarro de anos atrás, que não sei o que, mas vão matar viado, né? Então acho problemático. Feitas as introduções, vamos à temática. Queridos, primeira coisa, existem inúmeros mundos no universo infinito, uma pluralidade incontável, imensurável de culturas cósmicas, mas antes da gente ir pro macro, a gente vai para pautas das reencarnações. O espírito, ele não é o corpo, né? O homem, melhor colocando, o homem, ele não é o corpo. O homem é o espírito habitante do corpo. O corpo é tão somente uma veste que utilizamos para nos assessorar nas experiências, nas vivências e nas pautas daquela vida necessárias à nossa evolução. Ora, se o espírito que não tem sexo e que não é o corpo, se o espírito que não tem sexo e não é o corpo, mas veste o corpo para adquirir qualidades relacionais, qualidades psíquicas, qualidades psicofísicas e por aí vai, para adquirir consciência, para adquirir experiência, para adquirir sabedoria. Ora, a sabedoria é tão somente o conhecimento na prática. Aquilo é tão natural para mim que é orgânico em mim. É uma qualidade de ser, um estado de conhecimento que está ajoujado, que está enraizado nas partículas, nas moléculas do meu corpo astral, psicossomático no meu corpo.
Existem qualidades de energia, qualidades de comportamento, qualidades de realidades conscienciais, de condutas que estão há tanto tempo no ser, impressas na consciência do que o ser é, que quando ele encarna, a qualidade, o teor energético impregna as partículas atômicas e subatômicas e as moléculas e todas as outras substâncias necessárias à constituição do seu corpo perispirítico ou corpo astral, por aí, enfim, né? O espírito, como as pessoas entendem, mas o espírito não é isso, né? Eu não vou entrar nessa seara aqui agora. E também passa para o seu corpo físico e manifesta-se nele essas qualidades de energia, essas qualidades de consciência, podem manifestar-se no seu jeito físico de ser, tá? No timbre da sua voz, nas suas feições, enfim, na sua conduta propriamente dita, né? Porque isso adentra muitos campos. Tem toda a parte metafísica do comportamento, mas tem toda a parte física, impulsiva, instintiva da conduta. Aquilo que a pessoa faz e não percebe que está fazendo. Não passa pelo processamento analítico do bom senso, da ética e da moral do ser. Ele fala, cara, por que eu tô agindo assim com o fulano? Porque aquele comportamento pútrido muitas vezes está tão ajoujado nele, no seu perispírito, no seu corpo físico, no seu corpo mental, não sei lá, que quando vê, ele nem se percebe manifestando certas qualidades de conduta, porque aquilo é parte dele, ele se tornou um com aquilo em todo o seu ser, e isso vai muito longe, tá? Então, quando às vezes você chega nessa pessoa e você fala, cara, você tem um jeito agressivo, grosseiro de falar. Ele vai falar, não, nada a ver, eu falo numa boa, é meu natural. Cara, você não percebe que você é um mentiroso compulsivo? Você nem consegue controlar que você tá mentindo? A pessoa vai falar, não, isso é coisa da sua cabeça. A pessoa dirá, eu não sou assim, eu não sou um mentiroso compulsivo. Tá mentindo que não é que é um mentiroso compulsivo. E não percebe, cara, você não percebe que você é arrogante? Cara, você não percebe que você tem um orgulho patológico? E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Só que isso é assim no mal, né? Quando nós falamos das vaidades humanas e tudo mais, mas isso também nos acomete nas nossas virtudes. Quando muito afeiçoados, quando muito sintonizados, quando muito presentes em certas qualidades de energia, em realidades de consciências comportamentais, experienciais, porque quanto mais eu tenho uma qualidade de mentalidade, mais eu atraio para mim magneticamente uma qualidade de experiência correspondente. Quanto mais eu vibro no amor, mais as experiências que me são trazidas são experiências de amor, não é verdade? E quanto mais eu vivencio aquilo, mais eu reforço a crença da beleza e do amor e de que o mundo é bom e as pessoas são maravilhosas. E quanto mais eu vibro, por exemplo, em uníssono com a vibração da verdade, por exemplo, mas a verdade é parte de mim. São esses espíritos todos encarnados ou desencarnados que são altamente audaciosos, porque viver pela verdade é viver pela audácia, são aspectos inseparáveis um do outro, né? O verdadeiro é necessariamente audacioso. Tem de ser. Num mundo como esse que a gente vive, mundo de ilusão, você tem que ser audacioso para um cacete. Para você honrar aquilo que você acredita, né? Honrar as calças ou as saias que você veste e falar, eu penso isso mesmo, é isso aí, acabou, meu amigo. E fica olhando assim na cara da pessoa, é isso aí que eu penso mesmo. E aí, meu amigo, você entendeu? É claro. Antes do claro, né? Então são esses espíritos que são tão afinizados, por exemplo, com a energia de verdade, que eles
também não percebem, muitas vezes, o efeito da verdade. Porque para eles, na vida deles, a verdade não só é algo natural, como é algo indissociável. Então, por exemplo, quando alguém pergunta algo a eles, eles falam. E mesmo que a pessoa não pergunte, eles vão se expressar verdadeiramente de maneira espontânea. E isso pode gerar, e nesse mundo aqui gera em outros mundos não, mais elevados não, porque todos são um com a verdade, né? Amar é viver pela verdade, elevar-se é ser verdadeiro, né? É a gente negar todas as ilusões e os condicionamentos ilusórios que nos foram condicionados e viver quem a gente é. Então, para eles, a verdade sai. Ele tá numa conversa com alguém, papapum, uma verdade. Aí, papapum, outra verdade. Ele não só fala a verdade não só sai dele como o ar, como se ele estivesse aspirando o ar, inspirando o ar para fora de si. Ele age de acordo com aquilo que ele fala. E meio que choca, né? Nesse mundo de ilusão, fala, cara, o que é aquilo? São pessoas que normalmente são tidas como loucas. Cara, você viu o que o fulano fez? Tu viu o que o fulano falou? Ele é muito louco, falou na cara da fulana. Enquanto tinha um grupinho que cuspia, né, na moral de fulana nas costas, o cara, o José ou a Josélia, que era verdadeiro, chegava na fulana que realmente, né, tinha uma questãozinha de cabeça e falava, escuta, eu não concordo com você, eu acho que você tem uma questãozinha de cabeça que você precisa tratar, tá? E veja, o verdadeiro, é claro, ele pode acabar sendo grosseiro, tá? Porque tem muito espírito que é maldoso, que é verdadeiro, mas ele é verdadeiro para dar suporte à sua maldade. Não é desses que a gente está falando agora. A gente está falando daqueles que utilizam da verdade para construir. E ele, com muito amor e com muita ternura, mas sem mimimi, chegará na pessoa e falar assim, escuta, eu acho legal tudo, mas você tem uma questãozinha de cabeça que você precisa tratar. Você distorce a realidade e você não percebe. Você está sendo arrogante, você está sendo vaidoso, você está sendo não sei de que jeito, não sei o que lá, não sei o que ler. E essa pessoa fala sobre uma autoridade adquirida, porque ela é um com aquilo que ela fala. Ela pode falar, ela pode cobrar. E isso incomoda ainda mais quem não gosta da verdade. Enfim. E o que tudo isso, né? Uns poderão dizer, legal, Michele, mas o que tudo isso tem a ver, né? Com a questão das sexualidades e todos esses parâmetros e todas essas questões culturais cósmicas, né? Que você tanto gosta de trazer eventualmente. Tem tudo, absolutamente tudo a ver, tá? Mas nós vamos cortar o boi em bifes. Quando a gente fala sobre esse olhar da verdade e entende que a busca do espírito é pela verdade da existência, e a verdade da existência é espiritual, por isso se fala de reinos espirituais, ou seja, reinos onde qualidades cada vez mais sublimadas de viver e de ser, em essência, existem. Eles manifestam-se, tá? E recebem também da fonte criadora de todas as coisas qualidades de ser, qualidades de existência, né? Qualidades de conduta e de trocas hoje incompreensível para o humano da Terra, despido de todo dogma, tá? De todo sectarismo e fundamentalismo religioso e despidos, principalmente quanto mais alto a gente vai na consciência universal, despido de todo o corpo. Ora, se o corpo é algo passageiro e efêmero na vida do ser, será que vale levarmos a sua existência tão a ferro e fogo assim? Será que vale eu tacar fogo, né, no mendigo da rua porque ele é transexual, sendo que aquilo, por exemplo, é algo passageiro, importante, necessário, sem sombra de dúvida, para a sua trajetória cósmica, mas não é definitiva. Veja, assim como as relações possuem para nós uma importância relativa, tá?
as experiências, inclusive as nossas experiências no corpo, seja esse corpo masculino ou feminino, também detém uma importância relativa. Por quê? Porque absoluto nas nossas vidas, nesse mundo ou em outros mundos, quanto mais nós avançarmos na existência, absoluto e eterno para nós será tão somente o Criador. É evidente que o corpo cumpre um papel de expansão de consciência e de conexão com qualidades de experiências e qualidades para que possamos acessar realidades conscienciais em nós mesmos, como o sagrado feminino, como o sagrado masculino. Mas o espírito que não tem sexo e usa o corpo apenas para adquirir mais experiência, apenas para letrar-se mais em determinadas matérias espirituais, para depurar-se ao nível o qual ele finalmente cessará com as encarnações, finalmente sairá da roda de Sansara, as rodas da reencarnação, portanto as rodas de sofrimento e dor, que nos são trazidas pela experiência mesma da matéria, do corpo, né? Quanto mais nos depuramos, mais leves ficamos, mais ascendemos em consciência, em realidade, mais ascendemos em experiências. Tá certo? Então é claro que nascemos mulheres para cumprir um determinado papel cósmico, não social. E é claro que o homem nasce homem também para cumprir um determinado papel cósmico, mas que atravessa o social, tá? E isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de, você está falando que a mulher tem que ficar em casa, ter filho. Não tem nada a ver com isso. Pelo amor de Deus. Se você já assistiu um vídeo meu aqui, você já entendeu que a minha conversa não é essa, não é verdade? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas que se diga, por amor mesmo à verdade, que se você quer entender o seu porquê na Terra, olhar para o seu corpo, olhar para o instrumento que a criação te deu para vestir, porque o corpo é um instrumento, o corpo é uma ferramenta de depuração. Se o espírito, que não tem sexo e veste o corpo para depurar-se, nascesse só como homem, ele só saberia o que os homens sabem. Se a mulher nascesse só mulher, indefinidamente apenas mulher, ela saberia apenas o que as mulheres sabem. Ora, um conhecimento unilateral não nos gradua, não tem poder, potência para nos graduar em mestres cósmicos. O mestre cósmico é aquele que acessa níveis cada vez mais profundos do Criador, acessa mistérios cada vez mais profundos e diversos do Criador, tendo como início o entendimento das bases da criação, que são a energia masculina e a energia feminina. Bah, Michele, mas o que isso tem a ver com a homossexualidade, tchê? Tudo! Absolutamente tudo! Porque se você não entende isso, você lê a Bíblia com a cabeça toda torta e você acredita que Deus fez o homem para a mulher. Isso é parte da verdade, isso não é toda a verdade. A verdade mais certa seria dizer que Deus fez o espírito para o espírito. Mais profundo ainda é compreender que todos detemos características
características psíquicas masculinas e características psíquicas femininas. Encarnando como mulheres, a afinidade mesmo biológica, inclusive, nos favorece um acesso mais fácil à manipulação e à atuação da energia psíquica feminina, e no homem a masculina. E quando você entende isso, e quando você entende que no universo tudo é sobre sintonia e vibração, e quando você entende que estar no seu lugar cósmico como mulher, aprendendo sobre essas energias, e o homem igualmente sobre essa energia, sobre essa consciência, sobre a realidade do masculino, acessando virtudes masculinas do Criador, assim como a mulher acessa virtudes femininas do Criador, você entende que isso em nada tem a ver com o fato dessa mulher ter que relacionar-se necessariamente com o homem, do ponto de vista afetivo sexual, eu digo, tá? Afetivo sexual. E o homem, a mesma coisa. Mesmo quando estamos ali, né? Vemos ali um casal do ponto de vista físico, material, masculinos ou femininos, neles, tenha a certeza, porque isso é assim, porque o masculino atrai o feminino, e isso tem a ver com uma necessidade de complementariedade, tá? A vida e mesmo os nossos processos evolutivos como espíritos e como homens ou mulheres tem a ver com acessarmos o nosso complementar. Encontrar nesse oposto a energia psíquica, né? A qualidade de atuação comportamental necessária à nossa complementariedade. Então, mesmo quando vemos casais homossexuais, há implícito nesse casal, tá? Ou de homens ou de mulheres, um estabelecimento natural, que se estabelece naturalmente dentro dessa dinâmica desses dois ou dessas duas, onde um tende a ser psiquicamente, energeticamente mais afeito ao masculino e o outro ou outra mais psiquicamente, enfim, energeticamente afeito ao feminino. É necessário que seja assim para que dê certo. Veja, meus amigos, veja, hein? Vou falar bem devagar para não ter distorções aqui. Eu dei um berro que assustei a moça. Eu vou falar bem devagar para que não haja distorções aqui. Vestir o corpo feminino é um convite ao espírito a acessar a qualidade da sensibilidade e do embelezamento da vida. É um convite a quem nasce mulher para que ela conheça o mistério sagrado, arquetípico e cósmico da sensibilidade, da doçura, da manutenção e da gerência da própria vida. Tô falando bem porcamente. Quando o espírito é convidado a vestir o corpo masculino, ele está sendo convidado a desenvolver resiliência psíquica e física, porque a trilha de maturidade do homem, para que ele se torne homem, exige dele, de fato, que ele confronte a dor. É um convite a quem nasce homem a se afinizar mais, né? A entender a importância do autossacrifício e da autodoação para a sociedade. É um convite ao espírito a desenvolver qualidades e características de aliança com a honra. A honra
É o compromisso e a aliança mesma que fazemos individualmente com a verdade em nossas vidas. Ora, se eu não concordo com uma conduta, não fingirei que concordo. Ora, se eu não concordo com qualidade de pensamento, eu não concordo. Então o homem, ele amadurece, o homem tem um impulso hedonista, né? Dos excessos, do sexo, daquela coisa, da farra. Para o homem isso é fácil. Ele não tem dúvida de que ele merece, ele quer isso. Para ele isso é fácil, tá? Então o homem que tem esse impulso hedonista muito forte, ele vai amadurecer, esse espírito que encarna como homem, ele está sendo convidado a acessar mais níveis de amor, entendendo que quanto mais ele fazer pelo próximo, pelo mundo, pelas mulheres, não só pela sua mulher, mas pelo feminino, onde quer que o feminino aponte, mesmo que esse feminino aponte em um amigo, aponte no seu filho, né? Esses estados de maior sensibilidade e doação, o feminino por assim dizer. Nascer como homem, portanto, é um convite a desenvolver o honrar. E a honra e o compromisso com a verdade, que isso é ser homem, é ser honrado. A honra é a aliança que a gente faz com a verdade, seja o homem ou a mulher, mas no homem isso é muito mais forte, porque o homem é o agente da sociedade que se sacrifica para que a mulher possa agir na geração de beleza e manutenção de vida na sociedade. O homem é o agente que se sacrifica e cresce por meio de pressão e do confrontamento com a dor para liberar os excessos dessa mulher, para que ela possa se dedicar integralmente a embelezar a vida, para que a mulher possa gerir nos afetos e nas emoções. A mulher, ela é a mantenedora espiritual do lar. E o homem é o agente, o guardião desse ofício, mais que necessário, fundamental para a vida. Ora, esse mundo está essa merda, o mundo está essa algazarra, para dizer o mínimo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque as mulheres estão ausentes dos seus postos. Porque o homem, né? O masculino, enfermo, fez com que assim fosse. E existe toda uma artimanha extrafísica também, né, de seres e de agentes. Eu não vou entrar nisso agora, porque isso vai ficar muito extenso, não é verdade? Mas que diga-se que isso, né, gente, tudo é espiritual. Eu não preciso vir aqui falar de agentes extrafísicos, porque eu espero que vocês já partam dessa premissa, tá? Mas a história vai longe, a história é longa. A gente tem que entender uma qualidade de artimanhas trevosas, ou seja, de espíritos desencarnados das trevas e mesmo os encarnados, que foram se infiltrando em narrativas, foram se infiltrando em contextos institucionais para depredar o patrimônio humano, que é a cooperação entre o sagrado masculino e o sagrado feminino para o progredir das humanidades. No caso, a nossa humanidade terrícola. Então isso certamente serve a um sistema demoníaco que quer que vivamos assim, ó, do jeito que tá. Homens contra mulheres, mulheres contra os homens. Eu não estou dizendo que não existe um histórico social de violência e tudo mais. Mesmo os homens foram sendo vítimas. Todos títeres, todos fantoches de consciências antigas, milenares, que vêm conduzindo os rumos do humano da Terra na sombra da invisibilidade astral, porque a gente não vê o plano extrafísico, então assume-se que ele não existe. E é isso mesmo que esses espíritos milenares e maldosos querem. Isso, duvida. Ai, tá falando de espiritualidade, chama de maluco. É um retardado, é um doido, é um esquizofrênico.
cagando, tá? Eu tô cagando lindamente. Uma carreirinha de bombons. Onde temos os homens, esses agentes mais que necessários para o progredir da sociedade, porque ele deve zelar pelo serviço que a mulher tem de amparar e conduzir os caminhos espirituais e emocionais e comportamentais dos seres. A mulher tem um trabalho de inexprimível importância. E o homem idem. Porque se o homem não está no seu papel de homem e a mulher se vê tendo, que ir de encontro a este papel, por assim dizer, nós temos um desequilíbrio acontecendo, tá? Nós temos um grave desequilíbrio acontecendo. Isso em nada tem a ver com dizer que as mulheres não podem utilizar qualidades masculinas. Na verdade, a trilha de amadurecimento da mulher culmina na integração do masculino dentro dela. E porque ela o integrou, ela então compreende e ama os homens. O homem é o contrário. A trilha de maturidade masculina é a integração do seu feminino. E porque ele o integrou, ele se torna mais humano, mais emocional, mais sensível, entende e compreende agora as mulheres. Eu não preciso ser heterossexual para fazer essa jornada, tá bem? Eu não preciso ser heterossexual, eu não preciso ser cisgênero, né? Eu preciso ser consciente daquilo que o Criador confiou a mim em qualidade de mulher ou em qualidade de homem para honrar. Então, nascer como mulher é um convite a você entender os seus impulsos animais de autossacrifício sem uma racionalização. Peraí, será que eu realmente preciso me doar a essa pessoa? Peraí, será que eu realmente preciso ficar desesperada emocionalmente em função do outro? Porque do mesmo jeito que para o homem o sexo é quase que uma patologia que ele deve vencer, procurando autodomínio e autocontrole, amadurecendo, para a mulher o autossacrifício, a sede, a necessidade por socialização, a necessidade do outro também é quase patológico. É dificílimo para nós mulheres, entender que nós temos que nos priorizar, porque em tudo na nossa constituição psíquica, o nosso corpo mesmo, dar à luz, amamentar, dar o leite, é tudo sobre dar, é pra fora. Só que a entrega dessa mulher, dentro desse pilar cósmico de entendimento, está intimamente relacionado a um bem-estar psíquico e emocional e uma devoção ao sagrado. Ela não pode devotar o homem ou a mulher, se ela for homossexual ou bissexual. Ela precisa devotar o sagrado, porque a relação mais importante da mulher e mesmo do homem, mas da mulher ainda mais, é com o sagrado. Por quê? Porque sendo a busca do feminino a segurança maior que toda mulher encontrará é tão somente no sagrado. Porque é uma segurança imutável, eterna, infinita, imaterial, soberanamente boa e justa. O masculino mais forte que essa mulher terá está nesse sagrado, que a auxiliará a desenvolver a racionalidade, presença, discernimento, ora dê, mas dê com consciência. Tem gente que não merece receber, tem gente que não pode receber, e isso não é ser egoísta. Isso é entender que na Terra e mesmo no universo não existem vítimas. E que se eu dou para determinadas pessoas certas qualidades de coisas ou condutas, eu estou
não somente prejudicando a caminhada evolutiva dele, como eu estou entrando no karma dele, como eu estou criando problemas para mim que eu não teria se eu fosse racional e entendesse que para certas pessoas a gente tem que dar apenas bom dia, boa tarde, boa noite e emanar amor, mais que aquilo não, tá? Isso varia. Às vezes Deus dirá àquela mulher: minha filha, sirva a vida, sirva a doçura, sirva a sensibilidade para aquela pessoa por meio de um prato de comida. No outro dia Deus dirá: minha filha, sirva a doçura, sirva amor, sirva a beleza para aquela mesma pessoa apenas com um sorriso e um bom dia. No outro dia Deus dirá: minha filha, passe reto, não olhe para aquela pessoa, apenas emane amor. Deus jamais dirá: não emane amor. O amor, do ponto de vista da irradiação do ser, do ponto de vista da emanação do ser, é sempre permitido. Emane muito amor. Emane amor em alta potência. Quanto mais potente você for capaz de emanar esse amor, emane. Isso está autorizado. Mas do ponto de vista do comportamento, nem sempre a gente deve dar. Nem sempre a gente deve doar. O que não significa que se alguém vem pedir algo pra mim, eu tenho que ser primata, grosseiro e rude, tá? Então, para a mulher que é quase patológico o trabalho da doação e do autossacrifício, é de grandíssima importância ela acessar canais desse masculino sagrado dentro dela para entender, por exemplo, de severidade. A comunicação feminina é uma comunicação para estabelecimento de alianças, para a constituição de amizades, de relacionamentos. Ela é doce, ela é leve, ela é simpática, ela é engraçada. A comunicação masculina é uma comunicação, militar. É para a ordem, é para estabelecimento de limites. Então você utiliza uma linguagem mais rigorosa, você utiliza uma linguagem mais enérgica, você utiliza uma linguagem mais incisiva para delimitar que você não é palhaço. As mulheres têm que aprender tudo isso, sem sair da sua feminilidade. Isso tem muito a ver com a qualidade evolutiva dos seres viventes na Terra. Porque existem potenciais de comunicação masculina, claro, a gente pode desenvolver, mas na Terra a gente tem que acessar esse nível. Esse nível que é um nível de integridade, mas existe muito mais a ser sabido. Por quê? Porque na Terra, devido às patologias morais e espirituais dos seres que aqui habitam, que não se respeitam, que não se amam, que são traiçoeiros, a gente tem que fazer uso de uma linha de masculinidade que é madura, tá? Que é madura, que é importante, que é necessária, mas que é um nível baixo ainda, vamos dizer assim. Sendo que existe muito mais sobre a integridade da comunicação e do ser da masculinidade que a gente tem a descobrir e a conhecer. A mesma coisa a feminilidade. Em mundos mais elevados, faz-se uso igualmente da comunicação masculina, por exemplo, mas é em outros lugares. Uma comunicação masculina em fusão com a comunicação feminina, muitas vezes, não é verdade? Mesmo na Terra isso é possível. É possível ser firme sem perder a ternura. Mas isso se alcança, isso se atinge, isso se galga no decurso do tempo, amadurecendo e entendendo primeiro a sua realidade física, entendendo o que a sua constituição biológica favorece. E você acessará certas consciências, certa qualidade de comportamentos e características opostas a partir da sua característica predominante, masculino ou feminino. E eu não preciso ser heterossexual para fazer isso, tá?
Ora, se o ser nascesse só homem, ele saberia só o que os homens sabem. E isso a gente aplica em todos os outros conceitos, tá? Então, eu não falei tanto aqui sobre o fato de que tem espíritos que encarnam muitas vidas como homem, e aí por uma questão evolutiva, para que ele acesse todos esses mistérios e esses campos de domínio que acabamos de falar aqui, por uma questão meramente evolutiva, ele é convidado a encarnar como mulher. Veja, ele está há mais de 100 anos encarnando como homem. Entende? Ele tem uma afinidade já muito estabelecida com essa consciência psíquica, com essa energia da masculinidade. Quando ele encarna como mulher para desenvolver todo esse campo, ele vai ter muita dificuldade de fazer essa transição. Porque está arraigado nele toda a consciência, a energia e a realidade psíquica do masculino. Mesmo os seus afetos e desejos. Ele pode encarnar como mulher, tá? E não só ter dificuldade em acessar essa sensibilidade e uma série de outras questões, né? E ser mais fácil para ele outras condutas de comportamento, que agora ele está como mulher, né? O Antônio, que encarnou 100 vidas como Antônio, agora está encarnando como Maria. Vamos dar nome para ficar mais fácil. Ele não só pode ter essa dificuldade, como do ponto de vista dos seus desejos, está muito impresso nele as experiências com mulheres. Ele terá muito mais desejo por mulheres do que por homens. Talvez ele não tenha desejo nenhum por homens. Talvez ele olhe para os homens, ela, né? Olhe para os homens como grandes amigos seus. Mas ele não vai conseguir desejar do ponto de vista sexual. Essa Maria pode ser que seja apenas homossexual, mas pode acontecer um evento também. Às vezes, ou por ter encarnado ainda mais que apenas 100 encarnações, né? Ainda mais que ter apenas 100 encarnações, hoje Maria, tá? Que vem aí, sei lá, não sei quantos séculos ou milênios encarnando como homem, isso pode acontecer. Isso pode, sem sombra de dúvida, acontecer, mas ela é convidada, o espírito é convidado a depurar-se e expandir mais, a se aproximar mais de Deus através do contato com o seu feminino, das experiências que o feminino vive e dos desafios que o feminino precisa enfrentar. E quando encarna num corpo de mulher, ele não se reconhece, porque mesmo que a gente adentre no esquecimento da carne, existem coisas que são mais fortes. Existem coisas que transcendem o corpo. E quando Maria olhar-se no espelho, ela falará: cara, esse não sou eu. Eu não sou essa. Esse corpo não me é estranho. Eu não me sinto familiarizado com esse corpo. Eu não me sinto familiarizado com esse mundo. Eu não me sinto familiarizado com esse universo do feminino. Isso é difícil pra mim. É esquisito, não é que eu não goste das mulheres, mas eu não me vejo nisso, isso não é, eu me vejo muito mais naquele mundo, eu me vejo muito mais naquela realidade. Um transexual, por assim dizer. E Deus dá esse direito ao ser de transitar, porque se Deus não admitisse isso, Ele não teria conferido à humanidade a possibilidade de desenvolver os processos de resignificação de gênero, por exemplo, né, de transição de gênero, o nome que queira dar, não importa o nome. E pode acontecer de Antônio, que veio como Antônio há muito tempo, que encarna como Maria, que pode ser transexual ou homossexual, pelo menos ali nas suas primeiras vidas encarnando como mulher, quer ver, encarnou 100 vidas, não sei, 1 século, 2 séculos como homem. E aí até que ele consiga realmente adentrar na atmosfera do feminino, se permitir viver o feminino, vai tempo, vai muitas encarnações. E aí até que ele começa a se afinizar. E começa a olhar para o masculino com outros olhos também. Mas também continua gostando do feminino. São os casos que a gente pode entender da bissexualidade, da pansexualidade, o nome que for. Mas isso se justifica. Isso é claro. Não é sobre isso a vida. Pelo amor de Deus. Gente, eu não consigo, sério. Como é possível?
mediante a tudo o que foi falado aqui, dar-se mais valor para a maneira como José ou Maria quer experienciar os seus afetivos sexuais, do que como ele agrega à sociedade do seu ponto, da sua ótica, né, do seu corpo mesmo, como mulher ou como homem. Não se trata disso a vida, pelo amor de Deus. Mas que infantilidade, mas que doença mental isso, cara. Não me entra isso. E eu espero que nunca entre isso. Entende? Ai, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Gente, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Tem muito mais que poderia ser dito, sem sombra de dúvida. Não tô brava não, mas fiz uso hoje de uma comunicação masculina, uma comunicação severa e incisiva, porque existem certas qualidades de comportamento e de mentalidade que não podem mais ser alimentados no momento o qual a humanidade está vivendo. Isso é atraso evolutivo. Isso é triste, isso é uma lástima. Em pleno 2025, com tudo o que falamos aqui, tudo o mais que ficou em aberto, implícito, preocupar-se ainda hoje com isso, sendo que existe um campo muito maior de acessos para todos nós. Então, gay, vai ser gay, vai ser viada, vai ser menina, vai ser mulher. O Criador não está nem aí para isso. Mas observe que se você veio como homem, desenvolva os atributos de homem. E isso não tem a ver com você coçar o saco e cuspir no chão. A honra, o compromisso com a verdade é algo muito mais sublime, muito mais etérico, muito mais profundo. A verdade é um aspecto imutável do Criador. Mulher, gay, sapatão, mana, bofinha, vai ser sapatão, vai ficar com as suas meninas, Deus não tá nem aí pra isso. Mas se você nasceu mulher, olhe para isso e aceite o desafio, aceite o convite de desenvolver os seus atributos de embelezamento e de sensibilidade para a vida. É isso que a mulher deve fazer. E existe ainda uma outra camada dentro da seara da transexualidade, tá? Você quer transitar? Transita. Mas honre a escolha que você está tendo. É mulher que quis virar homem? Então vai virar isso aí. Vai viver a experiência cósmica dentro dessa seara. É um homem que quis virar mulher, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá bem? Mas existe um outro campo dentro da transexualidade de reconhecimento que não existem equívocos no universo e que existem uma infinidade de culturas cósmicas, uma infinidade de culturas planetárias. E a gente tem que aprender a lidar com as diferenças. Deus faz de propósito. Manda homem, mulher que será transexual. Ele sabe, é óbvio que ele sabe tudo, ele vê todos os futuros, ele vê o futuro dentro do futuro, dentro do futuro, do futuro. E ele autoriza, ele libera, ele convida certos espíritos, fala: filho, você vai nascer homem, você virará mulher. Porque aquele povo ali é muito embrutecido, eles acham que só existe a caixinha de pulgas. E você vai nascer lá para fazer pensar: o que será que vale mais? O seu corpo, o jeito como você se veste, ou o que você nutre por dentro? É muito mais quântico a conversa da transexualidade, por exemplo. O que vale mais? O hétero que bate na esposa, humilha as mulheres, não tem honra, não tem compromisso algum com a verdade, não legitima a existência do feminino, mas é hétero. E lá o homossexual ou a homossexual, mesmo sendo mulher ou homem, estão ali no compromisso com a sua feminilidade. Temos que saber lidar com as diferenças, porque no cosmos infinito existe
de tudo o que vocês puderem imaginar e muito mais. Existem mundos onde todos os habitantes são bissexuais. Existem mundos onde todos os habitantes são homossexuais. Existem mundos onde os habitantes têm mais de 5 sexos. Porque feminilidade e masculinidade são apenas 2 dos aspectos do Criador. Existe muito mais a ser descoberto. O que nós sabemos do certo e do errado? Não é assim que Deus julga. Não é assim que Ele avalia. Eu acho que por hoje está bom. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana.